Como contar uma boa história usando dados. A gente se inspira em histórias desde criancinha. Leem pra gente histórias de ninar, de dormir para inspirar. E a gente cresce e a gente se apaixona por histórias de pessoas, se inspira em carreiras, se inspira em profissionais e, claro, usa muito histórias para pautar negócios. E agora eu quero te ensinar um pouco de como que a gente faz isso usando dados. Quando a gente fala em uma história, a gente está falando desde as histórias que os antigos contavam verbalmente até os desenhos nas cavernas e agora filmes, séries, contos, livros, histórias faladas e, claro, dentro do nosso mundo corporativo, reportes, apresentações, dados, relatórios, etc, etc, etc. E quando você usa um dado, você acaba ancorando e fazendo essa história ficar muito melhor. Um exemplo de história contada com dados que todo mundo adora é a retrospectiva que o Spotify faz ao final de cada ano, contando um pouco do que você mais ouviu. A análise está lá, os dados estão lá, mas é a história que deixa tudo envolvente. Mas por que a gente tem que usar dados para contar uma história? A premissa principal quando você conta uma história é fazer com que as pessoas acreditem nela ou tomem alguma ação baseada nela. E os dados servem como âncora, como evidência, como algo onde você vai se amparar para fazer com que aquela história que você está contando seja verdade e ela gere de fato o impacto que você quer no teu público. É assim quando você fala se você merece uma promoção, é assim quando você fala se você ganhou ou perdeu peso, é assim se você fala se as vendas foram boas ou se não foram boas nesse mês. Primeira coisa quando a gente fala de dados e história. Não é porque você tem um ponto de vista e dados que você vai torturar os números para provar eles verdadeiros ou provar eles falsos. Você precisa ter uma hipótese e ver se ela para em pé ou não por meio dessas informações. Você consegue usar e torturar e distorcer qualquer número para dizer qualquer coisa que você queira? Consegue. Muita gente faz isso. Mas, cá entre nós, não é o melhor a se fazer. O melhor é você ter uma hipótese primeiro, para ver se você prova ela falsa ou verdadeira e com isso você segue ou não a tua recomendação. Quando você olha os dados a partir de uma boa pergunta, de uma pergunta aberta ou até de uma hipótese, mas você se dá o luxo dessa hipótese ser verdadeira ou não, você está muito mais aberto aos insights que aquelas informações podem te dar. Então você não fica com aquele cabresto só tentando provar um ponto de vista, você de fato tira insights dos dados que você quer. Quando você está analisando os dados, tenta ficar livre do teu viés de confirmação, que é justamente quando você fica reforçando a sua mensagem inicial, a sua ideia inicial, com vários argumentos que podem não ser os melhores e podem ser completamente frágeis em relação aos insights que você de fato está encontrando. Então, eu tenho uma hipótese. Vendi bem esse mês? Estou perdendo ou ganhando peso? Essa pessoa merece ser promovida ou merece não ser promovida? E aí você começa a juntar informações que você traz a partir de pesquisa, de análise de dados que você já tem. O que é legal? Relatório, dashboard, planilha, gráfico, eles sempre contam o que está acontecendo. E o porquê que as coisas estão acontecendo, você vai, claro, contar na sua história. Uma vez que você teve sua hipótese, você analisou os dados, você separou os principais insights e você tem as informações necessárias para, de fato, montar aquela apresentação, chega a hora de pensar no storytelling de fato. O que você precisa pensar primeiro? Quem é meu público? Quanto tempo eu tenho? Para quem eu estou apresentando? Eu vou mandar um relatório ou eu vou falar em público? Esse público, ele é leigo ou ele é especialista naquilo ao qual eu estou informando? Sempre que você trouxer essas informações, vai te ajudar a construir uma linha histórica melhor. E isso, no final, ajuda todo o seu storytelling. No fundo, o que mais importa é o quanto a sua história e os dados e a proposta que você está defendendo são entendidos e não necessariamente o espetáculo que você faz ao falar. O que mais é importante você decidir na hora que você está criando um storytelling com dados? Qual que é a ação que você quer que as pessoas tomem a partir do momento que você mostra aquelas informações? Qual que é a impressão que você quer passar ao mostrar aqueles fatos, dados que embasam a tua história? E claro, quando você tem dados e fatos como base, você
conseguindo cruzar, fazer correlações, lembrar de coisas que aconteceram no meio do caminho, você consegue dar um contexto histórico para aqueles pontos. Então são esses os pilares de você contar a boa história. Você tem seus dados, você tem a sua análise, você tem a sua intenção e você tem o contexto ao qual você usa para contar a história. Uma das competências mais importantes quando você está montando a ordem da tua história é justamente a edição, a capacidade que você tem de cortar o que é ruído e se concentrar no que é sinal. Então, se você edita bem e se você consegue ordenar as coisas para elas ficarem de um jeito lógico, reforçando e sustentando o teu argumento, você tem um storytelling mais bem embasado. Claro, quando você tem muita informação, muito insight, muito número, mas aquilo não quer dizer nada, na verdade você só está confundindo o teu interlocutor. E quando você demora muito para chegar no teu ponto de vista, você perde a atenção desse grupo. Seja num relatório, seja num material impresso, seja numa apresentação que você está fazendo em público. Então, tenta colocar o que é mais valioso no começo, tenta eliminar o que não faz sentido e tenta também deixar ao final da tua apresentação um reforço dos principais pontos e as ações ou sugestões que você tem para as pessoas, para o teu público fazerem a partir daquelas informações que você acabou de disponibilizar. Se você quiser saber mais sobre storytelling com dados, vieses cognitivos, quais os melhores e piores gráficos para você usar quando você está contando uma história e muito mais sobre essa disciplina de pensamento analítico, não esquece de seguir a Future Dojo e também entrar na nossa lista.